O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na Quaresma e nós sabemos que quais são as obras quaresmais: oração, jejum e esmola, biblicamente falando, e que nós exemplificamos de uma maneira mais ampla o jejum e a esmola por penitência e caridade. Então falamos que as obras da Quaresma são oração, penitência e caridade. Então já falamos aqui há alguns dias, enfatizando a necessidade de fazermos penitência. Não podemos entrar no tempo da Quaresma sem fazer penitência. E não podemos, no tempo da Quaresma, fazer apenas as penitências que já estávamos fazendo. Precisamos, de alguma maneira, intensificar, para que nós vivamos na igreja, em casa, na escola, no trabalho e na praça, o tempo da Quaresma. Senão a gente só vive a Quaresma quando entra na igreja. Mas hoje, indubitavelmente, o tema que nos é proposto é o tema da oração. Isto é, nós vamos hoje, neste tempo de oração, penitência e caridade, nós iremos meditar a respeito da oração e o ensinamento que a igreja nos apresenta com as palavras de nosso Senhor é que nós não podemos rezar como os pagãos. Como é que rezavam e rezam os pagãos? Os pagãos, eles comunicam a Deus as suas necessidades. E eles, de alguma maneira, eles compram o serviço de Deus com o seu serviço, com o seu despacho, com a sua oração bonita, bem feita, com as palavras repetidas. Quando Jesus fala aqui: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, porque na mentalidade de então, na época de Jesus, não muito diferente da época atual, as palavras, elas eram mágicas. As palavras, elas tinham o poder do encanto. Então você tinha que dizer direitinho aquelas palavras, pronunciá-las de uma maneira correta, para que o encanto acontecesse, para que o poder escondido naquelas palavras fosse utilizado. Então Jesus diz: olha, não multiplique as palavras, não pense que a oração está na força das palavras, e nem nesta mentalidade pagã, mas saber que o vosso Deus é vosso Pai.
O vosso Deus é vosso Pai. Imagine, aqui é uma afirmação que até então não existia no mundo pagão. Então, a divindade é o vosso Pai, e Ele sabe do que precisais, mesmo antes que você as apresente. Então, primeiro aqui, meus irmãos, para que nós possamos reorientar a nossa oração, nós não precisamos tomar de Deus graças, nós não precisamos comprar o serviço de Deus com as nossas orações, com os nossos trabalhos, com os nossos despachos. Nós precisamos simplesmente, como uma criança, aquela criança a respeito do qual Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós precisamos apenas então, como uma criança, nos colocar diante de Deus e apresentar as nossas necessidades, mas sempre sabendo que é Ele quem sabe do que precisamos, de modo que a nossa oração, vamos aqui agora resumir numa frase, não tem como objetivo ganhar de Deus graças, mudar a vontade de Deus, mas tem como objetivo mudar a nossa vida, mudar os nossos desejos, para que aprendamos a querer o que Deus quer. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós devemos nos aproximar ofertando a Ele a nossa vida e dizendo: seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como ela é feita no céu. Eu quero, Senhor. E se você percebe que existe luta no seu coração, você diz: eu quero querer, Senhor, o que Tu queres, como Tu queres, quando quiseres. Esta confiança de criança, essa confiança de filho, isto é, quando nós vamos rezar, nós abrimos a boca e dizemos: Pai. Ora, esta é uma palavra de confiança, de piedade. Você está chamando a Deus de Pai, e nós sabemos que Deus é Pai muito mais do que os nossos pais aqui na terra, e que o amor de Deus Pai é representado imperfeitamente nos nossos pais e mães aqui deste mundo. E diz o próprio Jesus: se os vossos pais, que são imperfeitos, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai do céu. Então, quando nós olhamos para os nossos pais e vemos quanto bem eles nos fizeram, o quanto eles se aniquilaram para que nós fôssemos, por exemplo, hoje em dia, por que é que a paternidade e a maternidade estão em crise? Porque as pessoas não querem mais se perder. Porque é verdade, quando você se torna pai, quando você se torna mãe, aquela criança, aquele piolinho de gente, se torna, de alguma maneira, o centro da sua vida. Você trabalha para eles, você pensa a sua vida a partir deles. As suas férias e o seu lazer são pensados de acordo com a vida deles. Tudo é em função dos seus filhos. Ora, se você, que é pecador, você é capaz de assim agir, muito mais Deus. E hoje em dia, então, meus irmãos, a paternidade está em crise, porque as pessoas, elas querem viver para si mesmas, elas querem usufruir da própria vida, elas querem aproveitar a própria vida, quando esse não é o ensinamento de nosso Senhor. Porque quando Ele veio ao mundo, Ele não veio para aproveitar a própria vida, Ele veio para dar a própria vida. Jesus nunca teve uma existência, Ele teve uma pró-existência, de modo que, até mesmo você, que não é pai e mãe biológicos, você é chamado a ser pai e mãe espiritual. Você não pode viver apenas e tão somente para as suas necessidades,
para os seus gostos. Por quê? Porque nós somos egoístas, e se assim vivermos, nós caminharemos para a desgraça. Então nós precisamos ter uma pró-existência, viver para o bem de outras pessoas também, porque isso nos assemelhará a Deus. Pois bem, mas voltando então, se aqui na terra nós podemos encontrar, imagine, uma Madre Teresa de Calcutá, ela nunca foi mãe biológica, mas que mãe, não é verdade? Nós podemos aqui pensar no São Francisco de Assis, no São Padre Pio, no Curadás, em Dom Bosco, que não foram pais biológicos, mas que pais de verdade eles foram. Pois bem, se os pais e mães da terra, que são pecadores, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, meu santinho, quando você se colocar diante de Deus na oração, e você abrir a sua boca e disser: Pai nosso que estás nos céus, você vai dizer isso com toda a confiança, com toda a piedade, e você não terá medo de, não obstante apresentando as suas necessidades, dizer: contudo, Senhor, seja feita a vossa vontade, na terra como ela é feita no céu, porque eu confio mais em vós do que em mim, eu confio mais na vossa sabedoria do que na minha loucura, e eu sei que o Senhor sabe muito mais o que é o melhor para mim do que eu, de modo que, se for da vossa vontade, que o Senhor faça totalmente diferente de tudo que eu vos apresentei, de tudo que eu estou apresentando, porque eu quero que seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Meus irmãos, nós precisamos aprender a rezar o Pai Nosso, mas a rezar não de uma maneira mecânica. De verdade, meus santos, infelizmente, quantas pessoas rezam até o Pai Nosso 2 ou 3 vezes por dia, né? Pelo menos vocês que vêm à missa, pelo menos uma vez no dia vocês rezam, mas infelizmente, quantas pessoas, muitas pessoas, muitas vezes durante o dia, rezam de uma maneira mecânica, automática, desatenta, indiferente, distante, sem colocar o coração naquelas palavras. Ah, padre, quer dizer então que eu não posso rezar andando? Pode, meu santo, você pode rezar andando, você pode rezar fazendo algumas atividades, mas é importante que você tenha momentos no seu dia em que você não faça nada além daquela oração mais importante, daquela ação mais importante que é a oração, para que você coloque o seu coração. Senão é como quem come, mas não se alimenta. Ele engole um pedaço de carne sem mastigar, de modo que aquela carne não será bem digerida, e ele não se alimenta, porque não obstante ele coma, aquilo não é absorvido pelo seu organismo. Você até tem palavras orantes na sua boca, mas com tantos pensamentos loucos na sua cabeça, você não descansa o seu coração naquela oração que o próprio Deus ensinou a você. Imagine, nós temos uma oração que o próprio Deus nos ensinou, não é pouca coisa. E esta oração, ela deve ser base e modelo para todas as outras orações. Então é uma oração importantíssima, uma oração que, se nós a rezarmos de verdade, ela nos santifica, porque nos ensina primeiramente a buscar a glória de Deus, primeiramente as realidades espirituais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois que pede as coisas espirituais, buscai primeiro o reino de Deus, e o mais vos será dado em acréscimo. Aí vem
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quer dizer, depois nós pedimos para nós, mas primeiramente nós pedimos aquilo que é para a glória de Deus. E ora, se você então, na sua oração, a cada dia, você pede com o coração e não apenas com a boca: seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, este coração duro, esta cabeça dura, vai aprender a pouco querer o que Deus quer, e você vai se evangelizando. E esta oração que nos foi ensinada com o Espírito Santo. Digo de uma outra maneira, o Senhor não apenas nos ensinou a oração, mas Ele nos concedeu o Espírito para que nós pudéssemos rezá-la. Isto é, todas as vezes que nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Senhor nos está dando a graça de nós querermos de verdade que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Não é apenas uma oração vocal que nos foi ensinada, mas que nós somos incapazes de querer aquilo. Mas o Senhor nos concedeu o Espírito para que nós queiramos aquilo que com a boca estamos pedindo. Então, quando nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, o Senhor está dando a nós a graça de nós buscarmos a glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, você que percebe que você tem buscado sempre a sua vontade, os seus prazeres, você que percebe que é egoísta, que você sempre pensa em você primeiramente, você que percebe que você é materialista, que você só pensa nos seus prazeres, na sua segurança, quando você reza: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, naquele momento o Senhor está concedendo a você a graça de rezar aquelas palavras de verdade. Mas se você reza com a cabeça na lua, pensando em milhões de outras coisas, e não se atém, e não se fundamenta, e não descansa o seu coração naquelas palavras que você está pronunciando, é claro que aquilo não santifica. Então precisamos rezar. Às vezes na missa, que pressupõe-se que você estaria mais contrito, mais circunspecto, mais mergulhado em Deus, quando chega a hora do Pai Nosso, você reza no automático, porque todo mundo está rezando, aí você vai, não percebe nem a hora que a oração terminou. Então é necessário, por isso que é tão importante aprender a fazer silêncio durante o dia, para que quando nós nos colocamos em oração, aquele silêncio não incomoda, aquele silêncio se torna mais frutuoso. Então coloque o seu coração. Vamos daqui a pouco rezar o Pai Nosso, vamos rezar com toda a piedade, vamos dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos dizer: livrai-nos do mal. Vamos dizer: não nos deixeis cair em tentação. Vamos rezar com a nossa alma. São Cipriano, um bispo e mártir do 3º século, ele tem várias meditações sobre o Pai Nosso, e a liturgia das horas coloca no dia de hoje uma das suas meditações, e ele diz assim: o Senhor ensinou o modo de orar, e nos instruiu e aconselhou sobre o que devemos pedir. Nós que não sabemos o que pedir, nem como pedir, no Pai Nosso o Senhor nos ensinou como pedir e o que pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai com a súplica e oração que o Filho nos ensinou,
sejamos mais facilmente ouvidos. Então, para que nós sejamos ouvidos por Deus, o próprio Deus nos ensinou o que devemos orar e como devemos orar. Ele diz: oremos, portanto, irmãos caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. Se Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 13, se tudo que pedirmos a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, será dado, imagine se nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, com as palavras de Jesus. Então, precisamos ter essa devoção com o Pai Nosso, este respeito com o Pai Nosso, essa sacralidade. Você pode rezar, imagine, tantas outras orações que você pode rezar com toda a piedade, mas o Pai Nosso é a oração por excelência, porque é a oração que o próprio Deus nos ensinou. Então vamos, meus santos, neste tempo da Quaresma, vamos nos exercitar na oração, né? Sabendo que a oração, vamos aqui resumir e terminar, a oração, qual é a finalidade da oração? Nos mudar, e não comunicar a Deus o que nós queremos, mas aprender a querer o que Deus quer para nós. Então nós nos colocamos em oração mais para ouvir do que para falar. E quando falamos, precisamos dar precedência àquilo que Jesus nos ensinou a falar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por fim, termino de verdade, essa primeira palavrinha, Pai. A gente às vezes, e eu enfatizei, então por isso eu quero aqui corrigir, a gente às vezes fica tão atento ao seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou então, Pai nosso que está santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas não nos atemos a esta primeira palavra, Pai. Até às vezes o padre, como ele começa, Pai nosso, aí todo mundo já vai, que estás nos céus, mas a comunidade não disse, Pai nosso. Ok, o padre disse, a oração de vocês está ali incluída na oração do sacerdote, sem sombra de dúvidas, mas é importante que você chame a Deus de Pai, é uma honra. Santa Teresinha, acho que era complicado rezar o terço com ela, né? Santa Teresinha, se ela puxasse o texto, crê em Deus Pai. Às vezes, quando ela ia rezar o Pai Nosso, ela não saía da palavra Pai. Quando ela dizia Pai, ela ficava tão encantada, tão tomada pela realidade de ser filha de Deus. Imagine que graça. Nós não somos filhos de uma pessoa muito importante neste mundo. Nós somos filhos de Deus. E nós nem nos damos conta disso. Dizemos Pai de uma maneira tão leviana, de uma maneira tão superficial, que às vezes mais ofende do que glorifica a Deus. Então, de rezar toda esta oração, desde a palavra Pai. Imagine o que é. Até brincava por esses dias, tem um padre, não vou dizer o nome dele, ele vem constantemente aqui à casa paroquial. Alguns sabem quem é. E ele tem uma cachorrinha. E aí, quando ele me vê, ele diz brincando, dê benção, tio, como se eu fosse o tio da cachorra. Eu digo, eu, tio da cachorra? Estou fora? Mas meus santos, por que eu digo isso? Que imagine, eu, ser humano, ser tio de uma cachorra? Mas a distância entre nós e Deus é infinitamente maior do que a minha distância para a cachorra, para a cadela. Eu estou muito mais próximo da cachorra do que Deus de mim. Por quê? Qual é a minha distância para a cachorra? É de uma criatura racional para uma criatura irracional, para uma criatura com alma espiritual e uma criatura que não tem alma espiritual.
Mas qual é a minha distância para Deus? É da criatura para o Criador, para uma outra realidade. Então, entre mim e a cadela, existe uma proximidade criatural. Entre mim e Deus, nem isso. Deus é o santo, é o outro, de modo que existe muito mais kenosis, muito mais humilhação de Deus me chamar de filho, do que se eu chamasse aquela cadela de sobrinha, porque eu estou mais próximo dela do que Deus de mim. Então nós não nos atemos à humilhação de Deus, que nos acolhe como seus filhos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original. Peçamos a Deus que nos conceda o seu Espírito, para que com toda confiança e piedade, nós aprendamos a fazer todas as orações, e de um modo particular, com toda piedade e devoção, a rezar o Pai Nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.